Olá, tudo bem? Pesquisadores dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Suécia e do Brasil apresentaram um estudo em março deste ano em Portugal que comprova que o transplante de células-tronco da medula óssea é mais eficaz no tratamento da esclerose múltipla do que a medicação que existe hoje. Para falar sobre este assunto, eu convidei a professora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Maria Carolina de Oliveira Rodrigues. Ela é uma dessas pesquisadoras e ela vai contar para a gente que pesquisa é essa, professora. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Bom, nessa pesquisa foram incluídos 110 pacientes dos 4 países, Inglaterra, Brasil, Suécia e Estados Unidos, com esclerose múltipla, e eram pacientes que tinham formas inflamatórias de esclerose múltipla. Então, são aquelas formas em que o paciente tem surtos e remissões, uma forma mais inicial da doença na maioria dos pacientes, pacientes que tinham falhado a primeira linha de tratamento. Esses 110 pacientes foram sorteados em 2 grupos, 55 foram transplantados e 55 tratados com medicamentos convencionais. E esses grupos foram então acompanhados ao longo do tempo. E agora, nesse trabalho, foram divulgados os resultados dos 5 anos de seguimento desse grupo de 110 pacientes, mostrando que os pacientes transplantados tinham uma evolução melhor do que os tratados convencionalmente. Então, os pacientes transplantados, eles tinham uma melhora neurológica, então, tem uma medida de incapacidade neurológica, do grau de incapacidade, o grau de acometimento e comprometimento neurológico, que melhorou depois do transplante, e esse efeito se sustentou ao longo dos 5 anos. No grupo tratado com medicamentos convencionais, houve uma piora neurológica ao longo desse mesmo tempo. Então, esse foi um dos achados mais importantes. Além disso, esses pacientes foram avaliados com alguns testes específicos, um teste de função das mãos, de colocar uns pinos em umas caixas, testes de prestar atenção em números, em contas, e depois falar o valor, a soma desses 2 números. E também o desempenho dos pacientes transplantados foi muito melhor, muito maior do que dos pacientes tratados convencionalmente. Professora, essa pesquisa começa em 2009, nesses 4 países. Isso, então até 2008 teve um preparo, e a partir do final de 2008, 2009, esses pacientes começaram a ser incluídos. Bom, a senhora conta aqui, foram 110 pacientes, 55 transplantados, 55 convencionais. Isso. Mas o Hospital das Clínicas, ele já tem uma tradição nesse tipo de transplante desde 2002. Isso. Esses resultados são semelhantes? Desde 2002, nós temos transplantado pacientes com esclerose múltipla aqui em Ribeirão. No início, o perfil de pacientes era diferente do que o perfil de pacientes incluído nesse estudo. Então, no início, em 2002, nós incluímos pacientes com formas mais avançadas da doença, com formas que a gente diz progressivas da doença. E com o tempo, nós e o resto do mundo aprendemos que esses pacientes muito avançados não têm um benefício tão grande com o transplante. Então, a tendência, ao longo dos anos, dos 16 anos, foi de incluir pacientes mais precoces. E esse último estudo que saiu agora realmente mostra isso. Pacientes em fases precoces da doença têm um benefício muito grande, muito então, eu maior. queria que a senhora explicasse agora o que é a esclerose múltipla e que fase o transplante apresenta resultado melhor. Então, a esclerose múltipla é uma doença autoimune, quer dizer, o próprio corpo se agride, o sistema imunológico do paciente agride o sistema nervoso central, mais especificamente a bainha de mielina, uma parte do cérebro que reveste ali os neurônios. E cada vez que esse sistema imunológico agride essa bainha de mielina, o paciente apresenta alguma deficiência neurológica, que pode ser uma perda visual, uma alteração de sensibilidade, não conseguir mexer algum membro, uma incapacidade neurológica aguda, de uma hora para outra. Depois, com o tempo, o paciente reverte, ele melhora desse quadro, até que ele recupera, até que tem um outro surto, uma segunda piora.
Então, esse paciente ele pode ter surtos e remissões, então pioras e melhoras ao longo do tempo. E com o passar do tempo, dos anos, isso pode ir deixando sequelas neurológicas. Então, o paciente ele recupera, mas não recupera completamente. Fica ainda uma incapacidade. Né? Então, depois de 5, 10 anos, isso depende muito do paciente para paciente, ele pode já entrar numa segunda fase, que é uma fase onde já tem muita incapacidade acumulada e onde ele passa a piorar independente de ter surtos. Ele vai piorando dia após dia. Então, a gente tem duas fases nessa doença. Uma fase mais precoce, que é inflamatória, onde o paciente tem surtos e remissões, e uma fase que a gente diz degenerativa, que é onde o paciente tem uma piora progressiva. O transplante funciona bem na primeira fase, assim como os tratamentos, a maioria dos tratamentos. Né? Existem muitos tratamentos para essa fase inicial, inflamatória, e poucas opções para quem já está na fase progressiva. Né? Nessa primeira fase, o transplante é melhor que a medicação. Nessa primeira fase, já o transplante, isso. Apesar de ter várias opções de medicamentos e o transplante também ser uma opção, o transplante é melhor nessa primeira fase. Professora, é fácil identificar nos primeiros sintomas quem tem esclerose múltipla? E a velocidade com que essa identificação é feita facilita a vida do paciente num transplante futuro? Bom, quem faz o diagnóstico da esclerose múltipla, em geral, é um neurologista, que é um médico treinado, né, capacitado para identificar esses sintomas. Então, a maioria dos pacientes apresenta sintomas clássicos, né, característicos da doença. Então, ele vem até o neurologista dizendo que teve uma incapacidade neurológica, que perdeu a visão, alguma coisa assim. O neurologista vai examinar esse paciente, vai pedir exames complementares, uma ressonância, né, alguma coisa desse sentido, e vai fechar o diagnóstico, vai dizer para o paciente, olha, você tem esclerose múltipla. E, se necessário, vai instituir o tratamento. Então, sim, a precocidade do tratamento, do diagnóstico, favorece o paciente, não só em relação ao transplante, como em relação ao tratamento convencional. Quando se fala em células-tronco, nós, leigos, logo imaginamos, pô, está resolvido o meu problema. Mas o transplante que a senhora acaba de dizer, ela não é cura. Ele não é cura. Não é cura. É uma maneira de controlar a doença de uma maneira mais eficiente e mais duradoura. Né? Mas a gente nunca fala em cura, porque essas doenças autoimunes são doenças de desequilíbrio do próprio paciente. Né? E é difícil a gente eliminar completamente um problema, né? um defeito autoimune. O que a gente diz é que o paciente ele atinge um estado de equilíbrio imunológico e deixa de agredir o sistema nervoso central. Quer dizer, a doença não avança. Isso, a doença não avança, a destruição, a lesão, né? Professora, segundo a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, há mais de 35 mil brasileiros e brasileiras com doença. No mundo são 2,5 milhões, segundo o estudo que eu li. O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto atende mais de 600 pacientes com esclerose múltipla. Certamente, uma boa parte desses pacientes, seja aqui do HC ou de outros lugares do Brasil, estes pacientes poderiam ter acesso a um transplante. O transplante, ele é pago pelo SUS? O transplante não é pago pelo SUS, essa é uma limitação que nós temos nesse momento. Né? Ele ainda é ressarcido como um projeto de pesquisa. Né? Então, são poucos os centros que fazem transplante. Né? Existe um movimento, né, para que nós consigamos que o governo inclua o transplante como um tratamento pago pelo SUS. Esse resultado, tanto aqui do Hospital das Clínicas, quanto essa pesquisa que a senhora participou e entregou em março, pode influenciar o governo a colocar esse transplante na lista do SUS? Com certeza. Esse estudo ele ajuda de duas maneiras. Primeiro, para mostrar para o neurologista, que é o médico que atende esse paciente, que o transplante é uma opção e que ela é melhor do que o tratamento convencional. Né? E também para convencer o governo, olha, nós temos um estudo aqui comparando os dois tratamentos e esse é melhor. Além de ser melhor, ele sai mais barato ao longo do tempo. Né? Tanto em relação ao custo dos remédios, como em relação a custos do cuidado do paciente.
Porque o remédio a pessoa vai tomar pelo resto da vida, enquanto o transplante é um só. Isso. E o custo do transplante é inferior à medicação, pelo menos nos números que eu levantei, o custo do transplante chega a cerca de R$22 mil, quando só por mês um tipo de remédio custa 12 mil. Quer dizer, isso. Em 2 meses está pago o transplante. Isso. Na pior das hipóteses, em 1 ano aí se paga. Está pago o transplante. Quer dizer, é negócio para o governo e muito mais negócio para o paciente ter acesso a essa novidade. Isso. E além disso, esse paciente ele custa menos para o governo em termos de reinternações, porque a doença vai progredindo, vai tendo complicações da doença, né? Então ele acaba custando menos para o governo ao longo do tempo também, independente do remédio em si. Bom, eu agradeço aqui a participação da professora Maria Carolina, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Se você tiver mais interesses em aprofundar esse conhecimento que a professora levou para Portugal, junto com um grupo de pesquisadores brasileiros, é só mandar um e-mail para este e-mail que está aqui na sua tela. Nós vamos responder as suas perguntas. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.